O chão da arena estava quente, eu só senti o peso esmagando o meu corpo. Cada pisada do touro nos meus ossos me fazia gritar. Eu olhava para cima e via chifres passando perto do meu rosto, e naquele momento pensei, é agora, é assim que eu vou morrer. Mas antes do bicho me dar o golpe final, algo aconteceu. No meio daquela confusão, eu juro que vi uma mulher vestida de azul, de pé, bem na frente do touro. Meu nome é Antônio Ferreira, mas todo mundo na minha terra, Canindé, no sertão do Ceará, me chamava de Antônio Valente. Eu era vaqueiro desde menino e tinha fama de destemido. Mas não era só coragem que eu carregava, era também um orgulho ruim, uma língua afiada e um prazer danado de provocar quem eu achava besta. E nesse quem eu achava besta, entrava todo mundo que se ajoelhava diante de Nossa Senhora. Para mim, procissão era só perda de tempo. Eu dizia que fé era besteira, que santo não protegia ninguém, que quem queria ajuda tinha que saber se virar sozinho. E quanto mais o povo ficava ofendido, mais eu gostava. Foi assim no dia da festa de Nossa Senhora de Canindé. A cidade estava cheia, gente de todo canto, romeiro descalço, mulher carregando vela, homem puxando carroça com promessa. O calor era de derreter pedra, mas o povo seguia firme, cantando e rezando. Eu estava no bar, montado no meu cavalo preto, tomando cachaça com os conhecidos. Quando vi a procissão se aproximando, o sangue ruim me subiu na cabeça. Olhei para o Raimundinho, um amigo de farra, e falei, quer ver eu atravessar no meio dessa bobagem toda? Aposto que ninguém tem coragem de me tirar. Ele riu e disse que não tinha peito para isso. E foi o bastante. Virei o cavalo e fui em direção ao cortejo. A música da banda tocava alta, as mulheres cantavam ladainha, os homens carregavam a imagem grande de Nossa Senhora, toda enfeitada de flores. E eu, no meu orgulho idiota, achei que seria engraçado passar no meio. Quando cheguei perto, comecei a gritar. Abram passagem para o vaqueiro de verdade. Quem protege o sertão não é imagem, é homem de coragem. O povo começou a se afastar, assustado, mas os que carregavam a imagem não recuaram. Foi aí que, num ato de pura maldade, puxei as rédeas e passei bem rente, fazendo o cavalo bater na lateral da plataforma. A imagem balançou e caiu no chão. O barulho foi o som do gesso quebrando. Algumas flores se espalharam, a coroa bateu na pedra e rolou. As mulheres gritaram, alguns homens correram para tentar impedir, mas eu já estava do outro lado rindo, como se tivesse feito a maior proeza. Cadê o poder dela agora? Gritei me afastando. Não segurou nem o próprio peso. Voltei para o bar me achando tal. E por dias contei essa história como se fosse piada. Teve gente que parou de falar comigo. Teve que me xingar-se na rua. Mas eu não ligava. Eu achava que era forte demais para precisar de proteção de santo. O que eu não sabia é que a conta ia chegar. E chegou montada num touro bravo, meses depois. O dia do rodeio amanheceu quente, com o céu limpo, sem nuvem nenhuma. Era aquele calor seco de rachar a boca e fazer o suor escorrer até parado. Mas para mim, dia de rodeio nunca foi dia de reclamar de calor. Era dia de se mostrar. Dia de sentir a poeira subindo, o grito do povo e a força do bicho tentando te tirar de cima. A cidade estava viva. As ruas cheias de gente, barraquinhas vendendo churrasquinho, milho assado, pastel frito na hora. Criançada correndo com algodão doce, homens bebendo cerveja quente no gargalo, mulheres com chapéu de palha e vestido colorido. Era festa no sertão. E festa no sertão tem cheiro, tem barulho e tem cor que você nunca esquece. Eu cheguei cedo na arena. Cumprimentei uns conhecidos, dei uns tapinhas nas costas de outros peões e fui ver o gado que estava esperando. Tinha uns touros que eu já conhecia, mas tinha um ali que me chamou a atenção. Preto como noite sem lua, chifre curvado para frente, olho vermelho de raiva. Só de olhar para ele eu senti que ia ser o desafio do dia. E claro, desafio sempre foi minha fraqueza, eu não sabia recusar. Quando anunciaram meu nome no microfone, meu peito encheu. Agora com vocês, Antônio Valente! O povo bateu palma, alguns assobiaram, e eu me ajeitei no lombo do bicho, sentindo o corpo dele tremer de nervoso. O cheiro de suor e poeira subia forte. Segurei firme na corda, respirei fundo e fiz o sinal para o porteiro abrir. A porteira se abriu num estalo e em menos de um segundo o mundo virou de cabeça para baixo.
O touro pulava alto, girava, batia as patas no chão como se quisesse quebrar tudo. Eu segurava com força, o corpo balançando para frente e para trás. O grito da plateia misturava com o som do couro estalando e dos cascos afundando na terra. Eu achava que estava no controle, achava que era eu quem mandava ali, até que ele fez um movimento que eu não esperava. Girou para o lado e deu um pulo. Minha mão escapou da corda. Caí com força no chão, senti a poeira entrar no nariz e na boca. Não deu tempo nem de me levantar, o bicho já estava em cima de mim. O primeiro pisão foi no braço direito, senti o osso ceder e uma dor quente subir até o ombro. O segundo pisão foi nas costelas, o ar sumiu. Eu tentava rolar, mas ele vinha junto, rápido, como se tivesse me escolhido para acabar ali mesmo. O barulho do povo foi ficando longe, era como se eu estivesse dentro d'água, ouvindo tudo abafado. Eu só senti o peso e a força daquele animal em cima de mim. E foi no meio disso que aconteceu. Entre um pisão e outro, no meio da poeira que subia, eu vi uma mulher. Ela estava ali, de pé, calma, olhando para mim. O manto azul que ela usava parecia balançar com um vento que só tocava nela. O rosto, não sei explicar, era sereno, mas ao mesmo tempo parecia que me conhecia, que sabia tudo que eu já tinha feito. Eu não ouvi voz nenhuma, mas quando ela levantou a mão, o touro parou. Parou mesmo. Não foi que alguém prendeu, não foi corda, não foi peão pulando na frente. Ele simplesmente congelou, como se tivesse perdido a força. Ficou olhando para ela, bufando, mas sem avançar. O povo começou a gritar, alguns correram para me puxar. Quando eu olhei de novo, ela não estava mais lá. Só poeira, o touro sendo levado para os fundos da arena e eu caído no chão tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Me levantaram com dificuldade, o braço latejava, as costelas queimavam. Me deram água, perguntaram se eu queria ir para o hospital. Eu não respondia direito. Minha cabeça não estava ali. Eu só pensava, era ela. Eu sei que era ela. E não era qualquer ela. Era a mesma Nossa Senhora que eu tinha derrubado na procissão. Aquela que eu ri, que eu humilhei, que eu falei que não protegia ninguém. Naquele momento, sentado no banco da arena, com o corpo doído e a alma ainda mais, eu senti um peso dentro de mim. Não era o peso do touro, era o peso da vergonha. Eu não sabia se chorava, se ria de nervoso ou se pedia perdão ali mesmo. Mas uma coisa eu sabia. Aquele dia, naquela arena, eu não saí vivo porque fui mais forte que o touro. Eu saí vivo porque alguém me segurou. Acordei com um cheiro forte de remédio desinfetante. A luz branca do teto me cegava um pouco. Tentei me mexer e senti uma fisgada nas costelas que me fez gemer baixinho. Foi aí que percebi que estava no hospital. Meu braço direito estava enfaixado, preso numa tipóia. O lado esquerdo do peito doía como se tivesse o touro pisando. Tinha um corte no supercílio e minha boca tinha gosto de ferro por causa do sangue seco. Olhei para o lado e vi Raimundinho sentado numa cadeira de plástico, de perna cruzada, com o chapéu nas mãos. Ele estava quieto, me olhando com uma cara estranha, misturada de preocupação e alívio. Quando percebeu que eu estava acordado, falou: "Pensei que tu ia dormir para sempre, Antônio." Tentei sorrir, mas doeu até a alma. "O que aconteceu depois?" "Depois que tu caiu, o bicho quase te matou. O povo gritou, vieram te puxar, e eu juro que por um segundo achei que tu tinha partido." Fiquei calado. O que eu queria perguntar era se mais alguém tinha visto a mulher de azul, mas não tive coragem. O povo ia achar que era a coisa da pancada. Raimundinho continua: "Te trouxeram aqui de ambulância. O médico disse que tu quebrou 2 costelas e o braço, mas também disse que, pelo que foi, era para tu estar em estado bem pior." Olhei para o teto e a cena voltou inteira na minha cabeça. O touro vindo, a poeira subindo, e ela ali, parada, calma, levantando a mão. Eu podia jurar que naquele momento não senti dor, só um arrepio gelado subindo pelo corpo. Raimundinho me olhou e perguntou: "Tu lembra de alguma coisa?" "Lembro. Lembro demais", respondi com a voz embargada. "E não foi só o touro, não." Ele franziu a testa. "Como assim?" Engoli seco. A vontade de falar era maior que o medo de parecer louco. Respirei fundo e disse: "Raimundo, quando o touro veio para cima, eu vi uma mulher, vestida de azul. Ela ficou na minha frente, como se fosse me proteger. O touro parou na hora. Eu sei que tu pode achar que eu bati a cabeça, mas eu vi." Raimundinho arregalou os olhos. Ficou me encarando sem dizer nada. Depois, baixou a cabeça, respirou fundo
e me abraçou. Senti o braço dele tremer. Amigo, se foi isso mesmo, e eu acredito que foi, a gente tem que agradecer de joelho. Nossa Senhora te salvou. Não aguentei. As lágrimas vieram grossas. Eu não merecia, Raimundo. Não depois do que fiz naquele dia na procissão. Eu joguei ela no chão e mesmo assim ela me salvou. Ele apertou mais o abraço e a voz dele falhou também. Ela é mãe, Antônio. Mãe não abandona filho, mesmo quando o filho erra feio. Ficamos os dois ali, chorando feito menino. No terceiro dia de internação, entrou no quarto Dona Maria José, aquela mulher firme que ajudava na paróquia. Trazia um copo de caldo, botou na mesa ao lado da cama e ficou me olhando, séria. Eu não vim aqui como vizinha, nem como conhecida. Vim como cristã. E como cristã, tenho que dizer, você sabe muito bem por que está deitado aí. Baixei a cabeça. Eu sei, Dona Maria, eu errei feio, mas... Respirei fundo, as lágrimas já querendo sair. Eu vi uma coisa naquele rodeio, uma coisa que não esqueço. Ela sentou na beira da cama. Me diga. E eu contei cada detalhe. O barulho do casco no chão, o peso do touro vindo, a poeira subindo, e de repente, ela ali, parada, manto azul balançando como se tivesse vento só para ela, mão levantada. Contei que o touro parou na hora, que olhou como se tivesse visto algo maior que ele. Enquanto eu falava, a voz foi falhando e as lágrimas desciam sem eu conseguir segurar. Raimundinho, que estava encostado na parede, limpou o rosto também. Dona Maria segurou minha mão com força. Eu sei o que você viu. E um dia, se você abrir seu coração de verdade, vai entender quem foi que te poupou. Foi aí que não aguentei. Falei chorando. Dona Maria, se foi ela mesmo, a Nossa Senhora, eu não merecia, mas obrigado. Obrigado por ter ficado entre eu e a morte. Raimundinho se aproximou e disse, com a voz embargada, nós dois vamos agradecer juntos. Não é todo dia que a gente vê um amigo voltar vivo de uma coisa dessa. E ali no quarto de hospital, de mão dada com eles, fiz minha primeira oração sincera depois de muitos anos. Não foi bonita, não foi cheia de palavra bonita. Foi simples. Obrigado. Naquela noite, não consegui dormir direito. Sonhei de novo com o touro, mas dessa vez era diferente. Eu estava no meio da arena e, em vez de correr, eu me ajoelhava. E no lugar da mulher, vinha a imagem quebrada da procissão. Só que aos poucos, ela se juntava de novo, ficava inteira e brilhando, até me deixar cego de tanta luz. Acordei com o coração acelerado e um pensamento só. Eu não podia deixar aquilo passar. Eu precisava fazer alguma coisa para mostrar que eu entendia o que tinha acontecido comigo. Depois de uma semana de hospital, o médico disse que eu podia ir para casa. O braço continuava preso na tipóia e as costelas ainda doíam até para respirar. Mas ele garantiu que com repouso eu ia me recuperar. Eu sabia que o mais difícil não ia ser a dor no corpo, ia ser a dor de enfrentar o povo na rua. Raimundinho foi me buscar. Quando a gente passou pela praça principal de Canindé, percebi que todo mundo olhava. Uns olhares eram de curiosidade, outros de desdém e alguns raros de pena. Eu sabia o motivo. A história da procissão ainda estava fresca na memória de todo mundo. E agora, com um acidente no rodeio, muita gente dizia que aquilo tinha sido castigo. Chegando em casa, a primeira coisa que senti foi o silêncio. Antes, minha casa vivia cheia de barulho, rádio alto, amigo bebendo comigo, rindo das minhas histórias. Agora, parecia que ninguém queria mais se aproximar. Talvez por vergonha, talvez por medo de que eu tivesse mudado demais. No segundo dia em casa, acordei cedo e fui até a frente pegar um pouco de ar. Foi quando vi seu João das Rendas, um velho que vivia na porta da venda, me olhando de longe. Ele levantou a mão num aceno e falou: "Tá de volta, Antônio? O rodeio foi puxado, hein?" "Foi", respondi curto. Ele continuou: "Cuidado, touro é bicho, mas às vezes Deus usa até bicho para ensinar a gente." Fiquei sem saber o que dizer, só balancei a cabeça e entrei. Com o passar dos dias, comecei a notar que tinha gente que não aceitava ver essa minha mudança. Alguns conhecidos vinham até mim tentando puxar assunto de antes, fazer piada com a procissão. Um deles, o Cacau, chegou um dia rindo. "E aí, Valente,
Já pediu desculpa para a mulher de azul ou ainda tá de mal? Eu respirei fundo e falei sério. Não é de mal, Cacau. É respeito. Ele me olhou como se eu tivesse dito uma heresia. Respeito. Tu? Vai me dizer que agora virou Romero? Não sei o que virei. Só sei que não quero mais fazer o que eu fazia. Ele riu, balançou a cabeça e foi embora. Mas eu sabia que essa conversa ia rodar a cidade. E rodou. Nos dias seguintes, mais gente começou a me provocar. Era moleque gritando valente da santa na rua. Era homem no bar fazendo piadinha. Eu fingia que não ouvia, mas por dentro, cada palavra era uma tentação para eu voltar a ser o Antônio briguento e debochado. Um dia, cansado dessa pressão, fui até o rio onde a procissão tinha passado meses antes. Parei na beira, olhando a água correr, e lembrei de tudo. Lembrei da imagem caindo, das flores se espalhando, das mulheres chorando. E lembrei do dia do rodeio, da poeira, do touro e dela. Ali, sozinho, falei em voz baixa. Eu não sei rezar, não sei falar bonito, mas se foi a senhora que me salvou, eu quero mudar. Só me ajuda a aguentar esse povo, porque sozinho eu não consigo. No dia seguinte, fiz algo que eu mesmo nunca pensei que faria. Passei na venda, comprei um terço azul e botei pendurado na cabeceira da minha cama. Não era para me exibir, era só para me lembrar, todo dia, do que aconteceu. Mas claro, até isso virou assunto. 2 dias depois, um conhecido entrou na minha casa sem bater, viu o terço e riu. Eita, Antônio, agora tu dorme com amuleto, é? Olhei para ele e disse sério. Não é amuleto não, é respeito. Ele deu de ombros e foi embora. Mas eu vi que a língua dele ia trabalhar. Eu já estava começando a entender que mudar não era só querer. Era lutar contra quem queria me puxar de volta para o que eu era. E isso, às vezes, doía mais que o braço quebrado. Ainda assim, a vergonha do que eu tinha feito e a lembrança da mulher de azul eram mais fortes que qualquer provocação. E eu já estava decidindo, no fundo, que precisava fazer algo grande. Algo que mostrasse, não com palavras, mas com atitude, que eu nunca mais ia repetir aquele erro. O que eu não sabia é que essa decisão ia me colocar de frente com gente que, assim como eu fui um dia, tinha prazer em zombar da fé dos outros e que quando chegasse a hora, eu ia ter que escolher entre ficar calado ou proteger aquela imagem com minhas próprias mãos. Era dia de festa em Canindé. O centro da cidade estava lotado. Cheiro de milho cozido, gente vendendo corda de rezar, Romero chegando a pé. Eu e Raimundinho estávamos ali na praça só olhando o movimento. Meu braço já tinha melhorado, mas ainda sentia o peso do que aconteceu no rodeio e principalmente o peso do que eu tinha feito na procissão. No meio da praça, perto da igreja, tinha um altar bonito que o povo tinha montado para a festa. Flor para todo lado, vela acesa. E no centro, a imagem de Nossa Senhora, bem arrumada, com um manto azul brilhando no sol. Eu e Raimundinho ficamos de pé, um pouco afastados, vendo as pessoas se aproximarem para rezar. Tinha Romero chorando, gente tocando a mão no manto, criança olhando com curiosidade. Foi quando vi 3 caras chegando, todos montados. Na frente, adivinha quem vinha? Zé Cangote. Desde que voltei do hospital, ele sempre soltava uma piadinha quando me via, mas nunca tinha feito nada na minha frente. Até aquele dia. Ele parou o cavalo perto do altar e falou alto, olhando para os 2 que estavam com ele. Olha aí, o altar da protetora do Antônio. Será que se eu chegar mais perto ela me derruba do cavalo também? Algumas pessoas riram, outras olharam feio. Eu fiquei parado só observando. Raimundinho percebeu que eu já estava ficando sério e disse: Não entra na dele não, Antônio. O dia tá bonito, não estraga. Mas Zé não parou. Desceu do cavalo, foi andando até o altar e começou a falar mais alto ainda. Será que ela me protege também? Ou só protege vaqueiro que cai de touro? O povo começou a se afastar, porque já sentia que vinha confusão. Uma senhora fez o sinal da cruz e pediu para ele parar. Ele ignorou. Chegou mais perto e, sem encostar, fez gesto de dar tapa na imagem, mas parava antes. A cada vez ria alto. Ui, quase toquei. Será que ela fica com raiva? Disse, olhando para ver se eu reagia. Não aguentei. Andei firme até ele, Raimundinho vindo junto. Zé, para com isso. Respeita o povo e respeita a fé deles. Ele sorriu torto. E desde quando tu virou padre, Antônio?
Não virei padre. Só aprendi a não cuspir no prato que um dia me salvou. O povo começou a cochichar. Zé deu um passo para trás, mas ainda tentou provocar. Então vem aqui me fazer parar. Cheguei perto, a ponto de sentir o cheiro de cachaça no bafo dele. Não preciso brigar contigo, Zé. Só preciso te dizer uma vez. Se continuar, vai se arrepender. Ele olhou nos meus olhos, medindo se eu estava falando sério. Raimundinho se colocou um pouco à frente. Escuta o Alicangote. Aqui não é lugar para essas palhaçadas. O clima estava pesado. O povo parou de rezar, ficou todo mundo olhando. Até os 2 amigos dele ficaram calados. Um deles até puxou o cavalo para mais longe. Zé respirou fundo, olhou para a imagem e depois para mim. Cuspiu no chão e disse: "Tá bom, hoje eu deixo, mas só porque não quero estragar a festa." Se virou e foi embora, subindo no cavalo. Fiquei ali, olhando a imagem. Passei a mão no manto dela, ajeitei umas flores que tinham caído com o vento e voltei a me afastar. Raimundinho me cutucou no ombro. "Tu segurou bem? Antes tu tinha partido para cima dele. Antes eu tinha orgulho errado. Hoje eu tenho respeito." O povo começou a voltar para o altar. As orações recomeçaram. Mas dentro de mim, eu sabia que aquele dia tinha sido mais difícil do que qualquer briga, porque segurar a raiva para mim sempre foi mais duro que soltar o braço. E olhando para aquela imagem, eu só pensei: eu prometi que ia proteger e respeitar. E é isso que vou fazer. Nem que o mundo ache que eu fiquei frouxo. O sol ainda nem tinha subido direito e já tinha movimento na cidade. Era dia da corrida, em homenagem a um vaqueiro antigo, amigo de muita gente ali. Não tinha prêmio grande, não era competição para valer, mas era tradição. E tradição no sertão a gente respeita. Raimundinho me cutucou logo cedo. "Bora, Antônio. Tu não precisa nem correr para derrubar boi. É só acompanhar, sentir o vento." Eu ri e disse: "Faz tempo que não monto para correr, mas hoje acho que vou." Quando chegamos no local, já tinha gente para todo lado. Criança correndo, mulher vendendo bolo e milho, homem encostado na cerca vendo o movimento. E no canto da pista, como sempre, um altar simples, mas bonito, com a imagem de Nossa Senhora. Tinha vela acesa, flor nova e até um pano azul que o vento mexia devagar. Antes de qualquer coisa, fui até lá. Tirei o chapéu, encostei a mão no vidro e falei baixinho: "Me guarda hoje também, como guardou naquele dia no rodeio." Raimundinho ficou só olhando, com um sorriso de canto de boca. Ele sabia que de uns tempos para cá eu não passava por um altar sem fazer isso. A gente se posicionou com os outros cavaleiros. Quando o berrante tocou, foi como se o mundo inteiro acordasse. O som dos cascos batendo no chão levantava poeira e eu sentia aquele cheiro bom de terra seca misturado com couro. No meio da corrida, o cavalo que eu montava deu um pulo inesperado. Acho que se assustou com um estalo na cerca. A sela se mexeu e eu fiquei por um tris. Segurei firme nas rédeas, mas o bicho disparou. Meu coração acelerou na mesma hora. Eu sabia que se ele tropeçasse, eu ia para o chão de cara. A dor das costelas doía só de pensar. Mas de repente, aconteceu algo que me gelou por dentro. Olhando para o canto da pista, vi o altar e atrás dele um clarão azul. Não era reflexo de sol, não era pano balançando, era uma luz que parecia respirar. O cavalo, que vinha desgovernado, foi diminuindo o passo sozinho até parar. Não tinha ninguém na frente, mas ele parou. Eu desci tremendo, com o corpo inteiro molhado de suor frio. Raimundinho veio correndo. "Homem, eu achei que tu ia pro chão." Olhei para ele e falei, ainda ofegante: "Tu viu a luz?" "Que luz?" "Não importa. Eu sei o que foi." Ele entendeu sem eu precisar explicar. Só deu um tapinha no meu ombro. O evento seguiu e, no fim da tarde, o movimento começou a diminuir. O povo ia indo embora e eu e Raimundinho ficamos para ajudar a recolher umas coisas. O altar ainda estava lá, com a vela quase apagando e as flores meio murchas depois do calor do dia. Foi quando escutamos umas risadas atrás da pista. Não era riso de brincadeira boa, era riso de deboche. Fomos olhar e vimos 3 moleques, não deviam ter mais que 15 anos, mexendo no altar. Um deles sacudia o vidro, outro empurrava as flores com o pé, e o terceiro tirava a foto com o celular como se fosse piada. Senti o sangue subir na hora. "Ei!" gritei.
A voz saindo forte. Larga isso agora! Os moleques se entreolharam, rindo mais ainda. Um deles falou, calma, tio, é só uma boneca. Aquelas palavras foram como faca. Saí andando rápido, Raimundinho veio junto e quando chegamos perto, falei firme. Isso aí não é boneca não, é a mãe de Jesus, respeita. O que estava com o celular riu e disse, e ela vai fazer o quê? Fui aí que segurei o braço dele e tirei o telefone da mão. Ela já fez mais por mim do que vocês podem imaginar. E se vocês tivessem um pingo de juízo, agradeciam em vez de zombar. Os outros dois deram um passo para trás, mas o mais abusado ainda quis falar. Eu não acredito nessas coisas. Raimundinho então entrou na conversa. Pois eu acredito, e estava lá no dia que ela salvou o Antônio. Se não fosse Nossa Senhora, ele não estava aqui agora. Eu olhei nos olhos deles e falei, com a voz embargada. Eu vi ela, com esses olhos aqui, e vi ela parar um touro que ia me matar. E ainda assim, mesmo depois de tudo que eu fiz de errado, ela ficou na minha frente. Isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa. Fiquem em silêncio, respirando fundo. Os moleques já não riam. Um deles abaixou a cabeça. O outro olhou para o altar e murmurou desculpa. É isso que eu queria ouvir, falei. Agora vão embora e pensem no que fizeram. Eles saíram devagar, e eu e Raimundinho ficamos ajeitando o altar. Arrumamos as flores, limpamos o vidro e acendemos outra vela. Quando terminei, encostei a mão no vidro e falei baixinho, obrigado, mais uma vez. Raimundinho se ajoelhou ao meu lado, coisa que nunca tinha feito antes, e disse, e obrigado por ter salvo meu amigo. Ficamos ali alguns minutos, só o som do vento e o cheiro da vela queimando. Eu senti que aquele dia, mais do que qualquer outro, tinha mostrado que minha promessa não era só palavra. Eu estava pronto para defender aquela imagem e o nome dela contra quem fosse, até contra menino de 15 anos que não sabia o que fazia. Saí dali com o coração leve e uma certeza. Enquanto eu respirasse, Nossa Senhora teria alguém para cuidar do altar dela em Canindé. No outro dia, antes mesmo do sol subir, a cidade já sabia do que tinha acontecido na corrida. No sertão, notícia boa ou ruim corre rápido, e dessa vez não foi diferente. Eu acordei cedo, como sempre, mas quando saí no quintal, já tinha 2 vizinhos me esperando na porteira. Antônio, é verdade que tu botou uns moleques para correr porque estavam mexendo no altar da santa? Perguntou um deles. Não foi bem assim, falei, coçando a nuca. Eu só expliquei para eles o que aquilo significa, mas eles já estavam com aquele olhar de quem vai contar para mais gente. E contaram. Na venda do seu Amaro, quando fui comprar fubá, já tinha 3 homens comentando. Eu sempre disse, o Antônio mudou mesmo. Antes ele era o primeiro a fazer bagunça no altar, agora é o primeiro a defender. Aquilo mexeu comigo. Não porque eu queria fama, mas porque era a primeira vez que eu via a mudança sendo reconhecida. Até então, muita gente ainda me olhava com desconfiança, lembrando do dia que invadi a procissão. No meio da manhã, fui até a igreja ajudar a carregar umas coisas. E quem o encontro? Dona Maria José. Eu fiquei sabendo do que aconteceu, ela disse, com aquele jeito sério, mas agora com um leve sorriso no canto da boca. É isso que eu queria ver, Antônio. Não só pedir desculpa, mas também defender. Aquilo entrou fundo no meu peito. Dei um sorriso de canto e respondi. Se a senhora soubesse o que eu senti naquele dia do touro, ia entender que eu não tenho escolha. Eu devo minha vida para ela. Na semana seguinte, Padre João me chamou na frente da missa, com a igreja cheia. Meu coração quase saiu pela boca, porque eu não estava esperando aquilo. Povo de Canindé, todos vocês sabem do passado do Antônio, mas também estão vendo o presente dele. No último evento, ele mostrou que não é só de boca para fora quando fala que mudou. E eu fiquei ali, no meio de todo mundo, com a cara queimando. O padre continuou. É bonito quando a gente vê um filho se afastar do erro e correr para perto da mãe. A igreja inteira me aplaudiu. Eu nunca me senti daquele jeito. Não era orgulho, era paz. Uma paz que eu não lembrava de sentir desde menino. Depois da missa, Raimundinho veio batendo no meu ombro. Tá vendo, Antônio? Quando a gente defende Nossa Senhora, ela defende a gente. E não é defesa de um dia, não. É pro resto da vida. A história dos moleques se espalhou tanto que até gente de fora veio comentar. Um homem que eu nem conhecia, da cidade vizinha,
me encontrou no mercado e disse: "Eu ouvi sua história. Você me fez lembrar que eu também já errei muito, mas nunca é tarde para mudar." Essas palavras ficaram na minha cabeça, porque era isso mesmo. Nunca é tarde. Passaram-se algumas semanas e eu percebi que as pessoas começaram a me chamar para coisas que antes nunca me chamavam. Procissão, mutirão para limpar a igreja, até para carregar andor me convidaram. E eu aceitei tudo. Mas a mudança não foi só para os outros verem. Dentro de mim, parecia que eu tinha aberto uma porta que estava trancada há anos. Toda vez que eu passava por um altar, eu lembrava do clarão azul, da mão levantada, do touro parando, do cavalo acalmando sozinho. E cada lembrança vinha com um nó na garganta e um pensamento: se não fosse ela, eu não estava aqui. O ponto final dessa história aconteceu num domingo, quase ao entardecer. Eu estava sentado na beira do rio, olhando a água passar, quando Raimundinho chegou com um saco de cimento e umas tábuas. "Que é isso, homem?" perguntei. "Vamos fazer um altar novo, maior, bem protegido aqui perto do rio. Tu disse que queria um lugar para agradecer sempre, então vamos fazer." A gente passou a tarde e parte da noite trabalhando. Montamos a base de cimento, colocamos vidro resistente e arrumamos um espaço para flor e vela. No centro, colocamos uma imagem nova de Nossa Senhora. Quando terminamos, ficamos em silêncio, só olhando. O vento batia no manto dela e parecia que tinha vida. "Tá bonito, Antônio", disse Raimundinho. "Mas o mais bonito não é o altar, é a mudança que tu fez aqui dentro." E bateu no meu peito. Eu não segurei as lágrimas. Me ajoelhei ali mesmo na beira do rio e falei: "Obrigado, mãe, pela segunda chance, pela paciência, pela vida." Naquele momento, não importava mais se a cidade acreditava ou não no que eu tinha visto. Eu sabia, Raimundinho sabia, e Nossa Senhora sabia. E assim terminou o caminho que começou no erro e acabou na devoção. Eu, Antônio Valente, o vaqueiro briguento que um dia derrubou a santa no chão, agora era o homem que prometia defender o nome dela até o último dia de vida. E essa promessa eu sei que nunca vou quebrar.